A enchente dos rios Mundaú e Paraíba está prestes a completar 7 anos. Foi no inverno de 2010. Ela foi devastadora. Na época, o poder público parecia estar muito empenhado. Criou o programa da reconstrução para dar casa aos desabrigados. Mas até hoje tem gente sem moradia. Para piorar a situação, esta semana estourou a Operação Arca de Noé da Polícia Federal. Servidores da cidade de Murici estavam vendendo casas que deveriam ser entregues aos desabrigados. O Ministério Público investiga. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. E em Rio Largo, 300 famílias vítimas da enchente foram despejadas por ocupar um residencial. Muita gente não tem para onde ir. Moradores da Grota da Alegria, no Benedito Bentes, estão no sufoco. É que uma galeria de águas pluviais cedeu e destruiu a escadaria de barro do local. Defesa Civil até agora não resolveu nada. E uma boa notícia, a cesta básica está mais barata em Maceió. A inflação na capital nos primeiros 3 meses do ano esteve com índices negativos. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. A Polícia Militar cumpriu hoje pela manhã um mandato de reintegração de posse no conjunto Edson Novaes, em Rio Largo. Famílias que invadiram as casas há 5 anos tiveram que deixar o local em meio a muita tristeza, lágrimas e incerteza sobre o futuro. Os moradores aguardavam ansiosamente. O Batalhão de Gerenciamento de Crises tentou negociar pacificamente a desocupação, mas a população esperava por uma liminar. Enquanto isso, a comoção era grande. Ninguém recebeu papel nenhum aqui. Caso vocês, porventura, venham resistir, vai ter que ser utilizado a Polícia Militar, as outras forças que vieram. A líder comunitária afirmou não ter recebido notificação com antecedência e não aceitava a situação. Cadê os direitos humanos? Cadê o Conselho Tutelar? Para ver essa liminar tinha de vir aqui olhar, simplesmente fazer uma vistoria no conjunto. 5 anos habitando aqui dentro, eu estou para 6. Nunca chegou ninguém interessado para saber como a gente está aqui dentro. O interesse agora foi botar a gente na rua e a gente não vai sair. Após quase 3 horas de impasse e espera, a equipe de gerenciamento de crises da Polícia Militar voltou ao local para confirmar a reintegração de posse, acompanhados de oficiais de justiça e do BOP. A liminar que pedia a suspensão da desocupação foi negada pelo juiz e agora a população deve acatar a lei e começar a mudança. Tudo foi feito de acordo com o que determina a lei. Inclusive, a decisão que o juiz deu mantendo a reintegração, eles recorreram e o desembargador negou. Entre os mais antigos a ocupar o local está Caio César, tetraplégico. Revoltado, César pede dignidade. Eu espero que o pessoal do poder bota a mão na cabeça, na consciência, né? E olhe pra gente, que a gente somos pobres, mas temos dignidade. Muitos moradores vivem em situação difícil e o desespero é inevitável. Maria José mora com a mãe de 95 anos. Ela parece não acreditar na notícia do despejo. Eu não tenho para onde ir. É isso que eu estou pensando, como vou tirar minhas coisas, que é difícil. Não tem uma pessoa, não tem um lugar para botar. Ela ainda posso, não sei nem onde eu vou botar, porque só tem eu e minha filha para tomar conta dela. Não tem mais ninguém. Cerca de 300 famílias serão despejadas, a maioria sem ter outra moradia. Quem não tiver outra residência para se mudar será encaminhado junto aos pertences para um galpão próximo ao residencial. Que situação difícil. Já em Murici, casas que deveriam ter sido entregues a famílias atingidas pela enchente foram vendidas por servidores públicos. A denúncia está sendo investigada pelo Ministério Público. Na cidade, a notícia trouxe indignação, principalmente para quem perdeu tudo e não recebeu as casas do programa da reconstrução. Dona Cícera morava perto do rio Mundaú e perdeu a casa na enchente que devastou a cidade de Murici. Perdi a casa, perdi tudo de dentro de casa. Saímos com a roupa do couro.
O mesmo ocorreu com Antônia. Ela diz que é impossível esquecer a tragédia. Eu perdi tudo. Depois disso, eu fiquei na casa da minha irmã, junto com a minha mãe, acamada. Aí depois a gente foi chamado e eu ganhei a minha própria casa. Atualmente, Dona Cícera e Antônia moram no conjunto Pedro Tenório, um dos 3 construídos com dinheiro público para receber as famílias que perderam tudo naquele ano. A enchente de 2010 devastou cerca de 5.000 casas. Para atender a população, foram construídas 2.328 unidades habitacionais, menos da metade necessária para abrigar as famílias atingidas. A conta não fecha. 7 anos depois, é possível perceber que não foi só a cheia que destruiu a cidade, a corrupção também. Dona Maria Pastora também perdeu a casa na enchente e até adoeceu depois disso, mas não ganhou a nova moradia. Vive em uma casa alugada com a nora e o filho. Vivo aqui sofrendo, pagando aluguel sem poder. Casos como o dela são alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual, que deflagrou nesta terça-feira a Operação Arca de Noé. O objetivo é combater uma organização criminosa formada por servidores públicos municipais, acusada de vender estas casas. A situação revolta os moradores da cidade. Como é que os moradores se sentem nesse ponto? Se sentem um pouco lesados? Porque se sente com tudo o que está acontecendo e é uma vergonha para sociedade, né? Tentamos falar com o atual prefeito, Olavo Neto, mas ele não estava na prefeitura. Em nota, ele esclarece que não tem envolvimento com a suposta venda de casas populares do município e que um inquérito administrativo será instaurado para apurar as acusações. Mesmo depois de todos estes fatos, algumas pessoas ainda se arriscam às margens do rio. Sem alternativas, moram em casas que foram deixadas pelos antigos donos depois da enchente. Continuam aqui, reféns do medo. Já estou com meus documentos tudo certo, porque quando acontecer, e meus netinhos, já durmo tudo no quarto só, porque quando acontecer, pego meus documentos e parto no meio do mundo. Na manhã de hoje, uma ambulância do SAMU ficou atolada na praia da Avenida, bem no local onde o Riacho Salgadinho desemboca no mar. O veículo tinha sido acionado para socorrer uma mulher que passou mal na praia. A ambulância atolou e quase foi engolida pela maré. A mulher foi levada a um pronto-socorro por outra ambulância e a que ficou atolada foi retirada por um trator. Que sufoco, hein? Ali é complicado mesmo. E veja daqui a pouco, em Maceió, o índice de inflação da cesta básica esteve negativo no primeiro trimestre do ano. Até já!